professor Marcos Cunha na área, para mais uma vez dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer estar aqui contigo, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E olha, visual repaginado, sempre buscando melhorar para ti, para que tu possa alcançar os teus objetivos, tá? Antes de começar a nossa aula, sempre gosto de relembrar que todas essas aulas estão disponíveis para ti, tá? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, tem os nossos podcasts também na Rádio Timbira, tá? Então tem todo o material à tua disposição, toda uma equipe top, tá? Para te auxiliar nos teus estudos, para que tu alcance teus objetivos, porque lembra, o teu sucesso aí é o nosso sucesso. Você é a nossa razão de estar aqui. Belezinha? Então nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias. E galerinha, hoje, olha, nós vamos trabalhar um assunto bacana, um assunto muito pontual. Eu posso dizer aí, te afirmar, a nível de vestibular, que talvez esse seja um dos assuntos que mais são contemplados na prova do Enem, desde a sua realização, desde o seu início até hoje. Que assunto é esse, Marcos? Nós vamos falar sobre os elementos do espaço urbano, galera, tá? Nós vamos ter aí esse assunto dividido em duas aulas, tá? Vamos falar hoje do espaço urbano, na próxima aula vamos falar do espaço rural, né, as suas características, diferenças, tá? Um assunto aí, como eu te disse, está sendo muito contemplado constantemente. Praticamente todo ano a prova do Enem aborda temáticas sobre essas. E hoje, o que a gente vai falar, Marcos, sobre a questão do espaço urbano? Vamos explicar, né, o que é esse espaço urbano, diferenciá-lo do espaço rural, é claro. Vamos falar dos fatores que levaram à expansão do espaço urbano, vamos aí beber um pouquinho na fonte da história também, e depois vamos falar de alguns conceitos muito importantes, que às vezes, né, até confundem, mas são constantemente abordados nas provas, mas também no teu cotidiano, que são o que são metrópoles, as chamadas regiões metropolitanas, vamos falar sobre conurbação, as megacidades e as megalópolis, galera, tá? E vamos finalizar aí falando sobre as famosas cidades globais e a chamada hierarquia das cidades. Então, olha, é uma aula top, tá? Pra ti. Então, vamos lá. Pra gente começar, tu já sabe o que a gente tem que fazer, né? Vamos lá, ó. Respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso, galera. Gente, primeira coisa importante. O que é esse espaço urbano, Marcos? O que define uma área enquanto espaço urbano e o que define uma área enquanto espaço rural? Nós vamos aí beber um pouquinho na fonte do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Órgão aí muito importante para o conhecimento das características populacionais, geográficas do nosso país, tá? O IBGE diz que um espaço urbano é aquele que concentra mais de 20 mil habitantes. Ou seja, espaços que tu tem mais de 20 mil pessoas, tu já considera como um espaço urbano. Aí tu me pergunta, Marcos, então o espaço urbano é só população em si? Não, galera. Existem mais dois fatores muito importantes que vão caracterizar o espaço urbano, tá? E aí a gente vai beber no conceito da paisagem, tá? O conceito geográfico. Paisagem, Marcos, é tudo aquilo que tu pode perceber através dos teus sentidos, né? Não apenas da visão, tá bom, galera? Isso é uma questão importante. Quando a gente fala de paisagem, a gente pensa que é só aquilo que eu enxergo. Não, é aquilo que eu consigo sentir através dos sentidos. Pode ser pela audição, tá? Pelo cheiro também, mas, voltando para o nosso conceito, tá? Quando a gente fala do espaço urbano, quando a gente fala dessa paisagem, o que caracteriza ele? Grandes adensamentos populacionais, ou seja, tu tem uma grande quantidade de casas, de prédios, ou seja, uma grande concentração populacional, né? Nós vamos ter aí uma maior infraestrutura relativa, por exemplo, a estradas, né, avenidas, construções. Então, todas essas características de paisagem também determinam o que é um espaço urbano, predomínio de muitas áreas de habitações, com casas, edifícios, infraestrutura, tá? Apresenta maior infraestrutura de serviços. Mas agora o pulo do gato, gente, tá? Isso tu não pode esquecer. Quando nós falamos sobre espaço urbano, uma característica macro dele é relativa às atividades econômicas que ali predominam.
Vamos lembrar, quando nós falamos de setores econômicos, vão existir 3 setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Primeiro setor, setor das atividades agrárias, agricultura, pecuária e extrativismo, né? Segundo setor, setor da indústria, né? Setor da geração de energia, né? Nós vamos ter, por exemplo, o setor da construção civil, tudo isso está incluído no segundo setor. E, por fim, o terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços. Quando eu falo de espaço urbano, há o predomínio de 2 setores nessa localidade, que é o quê? Prestação de serviços, o terceiro setor, o comércio, e o segundo setor, que é a indústria, galera. Tá certo? Então, o espaço urbano predomina as atividades de segundo e de terceiro setor. Quer ver um exemplo bem fácil? Quando às vezes tu tá aqui viajando, vai sair de São Luís. Tu olha uma placazinha lá, tu vê perímetro urbano de São Luís. E tu vê outra placazinha dizendo perímetro rural. O que essa placa vai determinar? Naquela área do perímetro urbano, predominam o quê? As atividades segundo e terceiro setor, né? Tem maior infraestrutura, nós temos maior adensamento populacional. No perímetro rural, predomina logicamente as atividades de primeiro setor, né? Tu já não vai ter tanto esse adensamento populacional, vai ter casas mais espaçadas e uma menor infraestrutura se comparado com a região urbana. Beleza? E aí nós chamamos isso de os perímetros dentro do município. Um município pode congregar o seu perímetro rural e o perímetro urbano. Belezinha? Agora eu já sei o que é esse espaço urbano, Marcos. Beleza? Já sei suas características, vamos evoluir. Quando a gente fala de espaço urbano, galera, nós vamos ter aí, atrelado a um processo histórico, né? Lembra, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas sempre é importante citar. O processo de urbanização, ele é uma consequência, tá, da expansão da industrialização. Com o surgimento das fábricas, tu tem aí um deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Só que quando a gente fala dessa expansão da urbanização, vão existir 2 elementos importantes para a expansão desse espaço, tá? Que são os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Entenda, fatores atrativos são aqueles que atraem as pessoas para a cidade, tá? Que fatores seriam esses, Marcos? Por exemplo, galera, busca por ascensão econômica. Então, ó, eu vou para o espaço urbano porque lá eu tenho maior oferta de emprego, né? Busca, por exemplo, de acesso a serviços. Isso acontece muito no Brasil de maneira geral, né? As pessoas do interior muitas vezes se deslocam para as metrópoles, para as capitais, em busca, por exemplo, da educação. Então são fatores atrativos, ou seja, que atraem pessoas para o espaço urbano, tá? E do outro lado tem os fatores repulsivos. Muita atenção agora. Quando eu falo de fatores repulsivos, são aqueles fatores que expulsam as pessoas do setor rural em direção à cidade, tá? Muita atenção. Fatores repulsivos, aqueles que expulsam as pessoas do campo, do espaço rural, para o setor urbano das cidades. O que faz, Marcos? As pessoas saírem do espaço rural para o espaço urbano. Ora, gente, principalmente busca por melhor qualidade de vida. E nisso, nós vamos ter o quê? Muitas vezes, uma falta de infraestrutura adequada no espaço rural. Nós temos também aí, galera, a mecanização das atividades agrícolas, né? Ou seja, é o homem sendo substituído pela máquina que libera essa mão de obra. Então, o cara, por exemplo, o pequeno produtor, ele acaba perdendo seu espaço, perdendo seu emprego, porque agora o trator faz o serviço que ele fazia. Então, ele acaba sendo obrigado a se deslocar para o setor urbano em busca de sobrevivência, tá, galera? Então lembra, fatores repulsivos, aquele que expulsa as pessoas do campo para as cidades, fuga de trabalhadores do campo, a mecanização agrícola, falta de infraestrutura e tudo se resume na busca por uma melhor qualidade de vida. Belezinha? Facinho, né? Então, bora evoluir. Agora chegamos nos primeiros conceitos importantes. Eu até te citei agora há pouco né? Tração da metrópole. Aí tu me pergunta, Marcos, o que é essa famosa metrópole? O que significa esse termo? Gente, entenda a metrópole como uma cidade que, por concentrar uma maior quantidade de serviços, circulação de capital, oportunidades, acaba se tornando uma zona de atração de populações. Tá? Então eu vou te dar um exemplo prático bem aqui. Ó.
Nós temos aqui na nossa região norte do estado, nós temos uma cidade que vai concentrar os principais serviços, vai ter uma maior infraestrutura, vai ter uma maior circulação de capital, ou seja, ela vai ser aquela cidade de destaque, que é a metrópole. Quem é essa? São Luís, a nossa capital. Tá? Então lembra disso. Metrópole, né, cidade de elevado desenvolvimento urbano, que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede compostas por cidades a ela dependentes. Tá? E aí, não esquece disso, na metrópole concentra as principais atividades e empregos e capitais de uma região. Entendendo o conceito da metrópole, galera, tu vai entender o conceito da região metropolitana. Tá? Ora, eu tenho essa cidade que atrai, que concentra os principais serviços. Logo, eu tenho cidades ao entorno dela que vão ser atraídas. E o conjunto dessa cidade metrópole, né, dessa centralidade, com essas cidades ao entorno, forma o que eu chamo de região metropolitana, galera. Tá? Então, vou te dar o exemplo prático. São Luís, como eu te disse, é a metrópole, e nós temos as cidades ao entorno, que tem essa atração, né, pela nossa capital. Seria qual, Marcos? Nós vamos citar aí São José de Ribamar, nós temos Raposa, nós temos aí Paços do Lumiar, nós temos, por exemplo, a população de Alcântara. Né? Então, por exemplo, pessoa lá de Alcântara quer fazer um exame de saúde, um exame médico mais assim, com maior grau de risco. Ele vai procurar onde? Aqui em São Luís. Por quê? Porque nós temos uma infraestrutura mais desenvolvida do que, por exemplo, a cidade de Alcântara. Tá? Então, aí tu tem essa chamada região metropolitana, tá, galera? Uma cidade central com cidades ao entorno que se conectam. Galera, tá? Então, ó, ocorre quando surge uma relação de influência e atratividade de uma cidade central com outras cidades menores ao entorno. E aí uma questão importante quando a gente fala da região metropolitana é o surgimento do movimento pendular, galera. O que é isso, Marcos? O pêndulo, galera, nada é mais aquele elemento que faz esse movimento de ida e volta. Tá? O que é esse movimento pendular na geografia? É aquele movimento que as pessoas fazem de dia sai da sua cidade de origem, se desloca para a metrópole e de noite retorna para a sua cidade de origem. Vou te dar um exemplo prático bem aqui, galera. Em São Luís também tem muita gente que, por exemplo, estuda aqui em São Luís, mas mora, por exemplo, em Paços do Lumiar. De manhã ele pega o ônibus de Paços do Lumiar ou o carro, vem para São Luís, pratica suas atividades e depois retorna para Paços do Lumiar. Veja, ó, fez um movimento do pêndulo, tá? Movimento pendular, esse movimento diário, que a pessoa sai da sua cidade de origem para a metrópole e depois retorna, tá, para a sua cidade de origem, aí as chamadas cidades dormitório. Belezinha? Facinho, né? Então, bora evoluir. E aí, galera, com o surgimento das regiões metropolitanas, surge um fenômeno bem interessante para a geografia, tá? Que no primeiro momento até confunde um pouco desse termo, né? Porque não é um termo muito comum, mas é muito fácil de entender, que é o termo da chamada conurbação. Tá? O que significa conurbação, Marcos? Nada mais é quando duas ou mais cidades começam a crescer em sua infraestrutura urbana e a malha urbana delas se integra. E quando você percebe, isso forma uma só estrutura urbana. Tu não consegue mais diferenciar se é cidade A, se é cidade B, porque parece tudo uma só cidade. Isso é a chamada conurbação, galera. Como eu te mostro, por exemplo, aqui, ó, tu tem a cidade de Curitiba, tu tem, por exemplo, a cidade de São José dos Pinhais. A malha urbana delas vai crescendo até se encontrar e forma tudo uma única malha urbana. Uma questão muito importante, galera, tá? Quando as cidades se conurbam, ou seja, a malha urbana delas se encontra, elas vão formar uma única malha urbana, mas elas continuam sendo duas cidades diferentes, ou seja, duas cidades com representações administrativas. Então, vou te dar um exemplo mais fácil aqui para tu entender. São Luís. Nós temos São Luís, nós temos Paços do Lumiar. Galera, Paços do Lumiar, um bairro muito famoso, é o Maiobão. Tu pega um ônibus no centro da cidade, São Luís do Maranhão, lá no centro, né? Ele vai te deixar lá no Maiobão, tu vai andar pela cidade, é tudo uma única malha urbana. Mas o Maiobão, galera, faz parte de Paços do Lumiar. Ou seja, São Luís é uma cidade extremamente conurbada, galera. Nós temos bairros aqui em São Luís, como por exemplo o Parque Vitória, onde tu está em uma rua, por exemplo, tu está em São Luís. Em outra rua, tu está em Paços do Lumiar. Nós estamos em uma área extremamente conurbada, beleza? Então, olha, para representar, antes, uma área urbana,
A, uma área urbana B. E tu não tem aqui, ó, como se fosse aquele vazio demográfico, aquele mato. A cidade vai crescendo, 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 a malha urbana de um, de outra, elas se encontram. E aí nessa área C tu tem a área conurbada. Mas lembra, ambas continuam sendo áreas administrativamente separadas. Aqui é a cidade A com seu prefeito, aqui é a cidade B com seu prefeito, beleza? E a área C, Marcos, é uma outra cidade? Não, ela continua fazendo parte ou da cidade B ou da cidade A. Beleza? Facinho, né? Galerinha, e aí, nesse conceito de conurbação, né, surgem aí dois conceitos importantes. O primeiro deles são as megacidades. Megacidade é fácil, tá? São cidades que vão apresentar mais de 10 milhões de habitantes. Qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes, ela é chamada de megacidade. Exemplo, São Paulo. Só que já existem cidades, galera, que por questões naturais, vou te dar o exemplo de Tóquio, né, que é uma região ali, por exemplo, no Japão, que tu tem uma questão de relevo que dificulta a ocupação total do território, tu vai ter em determinadas localidades de planície, onde a ocupação é mais fácil, uma maior concentração populacional. E nessas localidades a população já cresce tanto que ela passa de 30 milhões de habitantes. E aí tu tem o surgimento do conceito de metacidade, tá? Uma questão importante, galera, tá? Que as megacidades, como por exemplo Tóquio, né, e metacidades, elas podem surgir através do processo de conurbação, tá? Formando uma grande área metropolitana. Beleza? Evoluindo agora, esse conceito, olha aqui, só mostrando para vocês, tá, ó, algumas megacidades do mundo, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo hoje tem em torno de 12 a 13 milhões de habitantes, né? Nós temos Tóquio ali também concentrando também uma grande população. Beleza? Aqui mostrando em dados numéricos, só para vocês terem noção, em 2010 Tóquio tinha 36 milhões de habitantes, né? Estima-se que em 2025 ela vai ter ali 37 milhões de habitantes. Beleza? Uma questão, uma curiosidade, galera, é que hoje, quando a gente vai perceber as grandes megacidades do mundo, a maioria delas vai se concentrar em países emergentes ou subdesenvolvidos. Por quê, Marcos? Porque esses países se urbanizaram mais recentemente. E como tu tinha uma grande desigualdade social, com a urbanização de determinadas áreas, tu vai ter um grande deslocamento de pessoas em busca de melhor qualidade de vida do setor rural para o setor urbano. Resultado, nós vamos ter um crescimento muito rápido dessas grandes metrópoles nesses países emergentes. Então, hoje a gente vai ter em grande quantidade as megacidades em países emergentes ou subdesenvolvidos. Beleza? E galera, esse conceito aqui é muito importante, as chamadas megalópolis. Marcos, o que é isso? Eu vou te dar um exemplo prático, né? O eixo Rio-São Paulo, aqui do Brasil. Com certeza tu já ouviu na televisão, né, falar aí, olha, a pessoa vai hoje estar em São Paulo, ela vai pegar a ponte aérea para o Rio de Janeiro. O que é isso, Marcos? Porque, galera, nós temos algumas localidades urbanas que elas vão estar aí concentradas, né? Tu tem uma grande rede urbana ali integrada, onde circula uma grande quantidade de pessoas, capital e serviços. Aqui no Brasil, nós temos a nossa megalópole chamada, né, o eixo Rio-São Paulo, como eu vou te mostrar bem aqui na imagem, tá? Tu tem de um lado São Paulo, a grande metrópole, tu tem do outro lado o Rio de Janeiro, a outra grande metrópole, e entre elas tu tem uma grande rede urbana, tá? Integrada, aí que integra serviços, pessoas e capitais. Marcos, tudo isso aqui é conurbado, ou seja, tudo isso é malha urbana? Integrada? Nem sempre, mas, né, nós vamos ter aí uma grande integração. Então, tu tem, né, o famoso eixo Rio-São Paulo aí de integração, tá? A chamada megalópole. Olha, por exemplo, aqui, ó, uma outra megalópole famosa é Boston, tá? De um lado tu tem Boston, do outro tu tem o Washington, e entre elas tu tem uma grande integração, uma grande rede urbana. Vou te dar, por exemplo, aqui, Nova York está integrada entre elas. E para a gente finalizar com chave de ouro, nesse contexto surgem as cidades globais. Tá? O que são essas, Marcos? São aquelas cidades que estão ali no topo da hierarquia das cidades, ou seja, são aquelas cidades que vão criar as tendências mundiais, que são os ditos exemplos para o mundo. Né? Então, quando a gente fala assim de tendências da moda, por exemplo, aí tu lembra Paris, Milão, centros econômicos, tu tem, por exemplo, Nova York. Todas essas cidades, elas não influenciam apenas na sua localidade espacial, elas influenciam no mundo todo, galera, tá certo? Então, por exemplo, uma tendência que surge, por exemplo, nessas cidades globais, ela tende a se espalhar pelo mundo todo. Eu vou te dar um exemplo prático bem aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Já viu aquele joguinho chamado Pokémon GO?
período aí estava fazendo muito sucesso. Esse joguinho, por exemplo, ele foi desenvolvido onde? Nesses grandes centros, nessas cidades globais. E, se utilizando de toda essa infraestrutura, do poder da globalização, o joguinho se espalhou para o mundo todo. E o pessoal jogando bem aqui em São Luís, ali jogando Pokémon GO. Beleza? Então, galera, valeu, abração!